Especial Rally tem o patrocínio de Coral, à nossa. 2 óculos de sol de marca a apenas 119 euros, só na sua Alberto Oculista. Repsol. BPI. FX Hotelaria, especialista em equipamentos hoteleiros. E TMN. Vamos lá. Video 1 stretta, poi no 1 e a giro destro, sinistra 2 sale per attenzione destra 1 secca. Uns momentos emocionantes também para Gian Domenico Basso, que é campeão da Europa e vencedor da edição deste ano do Rally Vinho Madeira. Os grandes vencedores desta edição do Rally Vinho Madeira, Gian Domenico Basso. Boa noite. Os momentos de glória de Gian Domenico Basso no Rally Vinho Madeira em 2006, 2007, 2009 e 2013. Bruno Magalhães averbou terceiro, segundo lugar e sempre com navegadores diferentes. Em 2007 com Paulo Grave, em 2009 com Carlos Magalhães e agora com Nuno Rodrigues da Silva. Basso e Magalhães têm dominado a última década da prova. E na era europeia do Rally Vinho Madeira, Miguel Nunes e João Paulo são a quarta dupla madeirense ao subir ao pódio da prova, que desde 1979 entra nas contas das competições europeias. Ao conquistar o quarto triunfo no Rally Vinho Madeira, Gian Domenico Basso era naturalmente um piloto radiante. Bellissimo, fantastico. Siete stupendi tutti, è stata una lotta bellissima, sono felicissimo di questa quarta vittoria e devo ringraziare anche Bruno per la grande sfida. Lui è una persona eccezionale oltre a essere un pilota fortissimo. Ed è stata una bella battaglia, spero che il pubblico si sia divertito, io sto bene con voi e spero di ritornare ancora qualche volta. E mais uma vez foi um rally espetacular. As pessoas todas falavam que o rally, a melhor resposta que pudemos dar foi esta na estrada, fazer grandes exibições, colar as pessoas aos troços, agarradas à televisão, à rádio, tentar perceber quem é que ia ganhar. Eu, da minha parte, estou plenamente satisfeito com a minha exibição. Como eu digo, não é nada fácil lutar com um piloto. Talvez o piloto mais difícil de bater aqui na Madeira seja o Basso. Já veio cá pilotos campeões do mundo como o Anina, o campeão geral como o Rossetti. E talvez o Basso seja o piloto mais difícil de bater aqui e eu tenho certeza que ele pensou mesmo de mim, pelas guerras que temos tido. E eu, obviamente, pronto, ontem não fui muito feliz com o tal pequeno furo em que o ar estava a sair pela válvula e perdi bastante tempo com isso, senão talvez pudesse ganhar, não sei. Sinto que podia ter ganho e se calhar até merecia, porque fruto das dificuldades que tive para vir aqui, eu só tinha 4 pneus para usar por round. Sabia que se tivesse um furo ia-me faltar um pneu no final do rally. Nunca pude usar 2 rodas para pôr pneus novos porque não tinha pneus para isso, não tinha orçamento para isso. E a dificuldade de vir cá foi tão grande, tão grande, tão grande.
estar um ano sem correr, chegar aqui e fazer esta exibição, se calhar até merecíamos ganhar. É muita felicidade, foi muito trabalho para pôr o carro pronto. Os nossos mecânicos foram incansáveis. Foi uma grande pressão até chegar aqui. A festa da dupla madeirense, a festa no pódio é o ponto alto do Rally Vinho Madeira. O público aplaudiu os pilotos e esperou para ver levantar o troféu do campeão italiano. É o momento da consagração dos pilotos. Pousar para a fotografia e ficar para a história de mais uma edição do Rally Vinho Madeira. O italiano Giandomenico Basso definiu o andamento na estrada. No pódio, distribuir sorrisos. Il pubblico è fantastico, qui mi sento a casa. Spero di ritornare ancora. O italiano já subiu ao lugar mais alto do pódio 4 vezes. 16 classificativas, quase 2 horas e meia de rally. Bruno Magalhães esteve sempre à perna do italiano, termina a prova com 7 segundos de desvantagem e não esconde insatisfação. Obviamente que eu gostava de ganhar, mas penso que toda a gente se entusiasmou com a luta. Miguel Nunes sonhava chegar aos lugares do pódio. Ficou na posição mais baixa e não conteve a emoção. Sonhei participar e hoje estar aqui, sabe? O presidente do governo diz que gostava que tivesse sido um madeirense a fazer história. Ganhou um europeu, somos todos europeus. Pronto, claro que eu gostava de madeirense ganhar. Paulo Fontes sabe que este não é o mesmo rally de outros tempos, mas não baixa os braços. O sonho não é só meu, penso que o sonho de todos os madeirenses me acompanham. A edição deste ano chegou ao fim, o público aplaudiu os pilotos e esteve mais perto dos craques da velocidade. E para mais uma vez os comentários, os comentadores Marco Cabral e Humberto Freitas. Boa noite a ambos. A melhor aceleração e a pior travagem do rally. Travagem tem que ser pneus, de certeza absoluta. Portanto, tínhamos que colocar os pneus aqui como sinal de travagem deste Rally Vinho Madeira, por toda a definição criada na semana da prova e depois por tudo o que se disse e também aquilo que não se disse durante o Rally Vinho Madeira. Sinal mais o desportivismo de 2 reis do asfalto, 2 grandes senhores no rei do asfalto da Madeira, Basso e Bruno Magalhães. Foi de um desportivismo e de um fair play notável no final da prova. Humberto. O sinal mais vai para a competitividade deste rally, a parte desportiva, a luta, essencialmente a luta pelo primeiro lugar, que empolgou-nos a todos nós e ao público também. Ao sinal menos vai para a lista de inscritos, a melhor que se pôde conseguir, mas uma lista de inscritos que julgo que o rally merecia mais e quando voltar a contar para outros tipos de competições, naturalmente a lista será um pouco mais ampla. Ok, muito bem, sem demoras vamos às imagens que fizeram este Rally Vinho Madeira. Começamos por Giandomenico Basso, comentários de Marco Cabral e Humberto Freitas. Bom, o Basso foi o grande vencedor deste rally, como já tivemos, o Paulo Almada já teve a oportunidade de revivenciar e todos nós já o sabemos, numa luta titânica com o Bruno Magalhães. O Basso acabou por levar a melhor, dispondo, e já que o Marco Cabral falou dos pneus, vou voltar a relembrar o caso. Basso dispunha de pneus de última geração da Michelin, que em muito ajudaram nesta luta com o Bruno Magalhães. O Giandomenico Basso, que aqui competia apenas, ou podia pontuar apenas para a Taça da Europa de Rallys, acabou por amealhar o máximo de pontos possíveis e de se aproximar perigosamente do líder, também um piloto que esteve aqui presente na Madeira, Saliuk. O Basso vai fazer, ou faz aqui na Madeira, aquilo que se chama um póquer. 4 resultados, 4 vitórias. Um feito só alcançável por um outro piloto mítico na região, o André Aguini. O Américo Nunes fez, mas fez numa época antes de entrarmos nas provas europeias. O Basso consegue aqui 760 dos 800 pontos possíveis para a Taça da Europa.
Com os resultados que ele teve no Rally de São Marino, uma prova de coeficiente 2, consegue saltar para o segundo lugar, mas o Basso não está a pensar na Taça da Europa. Essa serão contas mais para o seu compatriota Luca Betti, que veio com essas intenções a Madeira. O Basso, naturalmente, que beneficiou, acabou por beneficiar um pouco daquela questão. O chão da Lagoa voltou a ser determinante, quer queremos, quer não, no Rally Vinho Madeira. Não é a primeira vez que a classificativa do chão da Lagoa volta a ser determinante. E foi por aquela questão que aconteceu do furlento, já explicado por parte do Bruno Magalhães. O Bruno perde ali 11,6 do Rally, termina a 7,3, portanto tudo poderia ficar em aberto se não fosse, se retirássemos aquela classificativa de chão da Lagoa. Obviamente que os 11,6 não terá sido totalmente apenas o furlento, alguma coisa eu poderia ter perdido para o Basso, na classificativa anterior tinha perdido 6 segundos. Mas ela também perderia certamente. Mas poderia ter sido muito mais. Sim. Poderia ter sido muito mais. Baixa em 3 menos, fica para a direita 3 a fundo. Logo esquerda fundo, para a esquerda 4 mais a fundo cedo. Para a direita 4 mais a fundo, longa. Abre 200. Fundo, longa, fundo. 6 pouco, pela esquerda mais 20, é uma direita 4 mais rápida, curta. Abre-se para a direita 6 curta, 4 mais rápida, curta. 6 curta para a esquerda, 5 curta a travar em 20, direita 3 mais. A fechar e fica. A esquerda 3 menos longa. Logo, direita 4 mais a fundo cedo. 30, direita 4 mais a fundo, curta 30. E é uma direita 5 a fundo, mais 30 para a esquerda 3 longa que fecha. Direita 4 mais a fundo, curta. Estávamos a dizer, no meio do azar, o Bruno acabou por ter também alguma sorte. Ele chega ao final do dia da primeira etapa com 19,9 de diferença e no dia seguinte coloca a pressão em cima do Basso. Coloca a pressão de tal maneira que consegue reduzir 12 segundos e 6 décimas na segunda etapa, na segunda e última etapa do Rally, e chega ao final da prova com uma diferença apenas de 7,3. Portanto, o Bruno fez um rally que pôde fazer. Era difícil também, dado o budget que ele tinha. Ele tinha limitações de pneus, veio com um orçamento muito limitado, ao contrário do Basso que veio experimentar a borracha da Michelin, e portanto pôde naturalmente dispor de outras soluções que o Bruno não tinha, mas ficou aqui provado que tivemos dois grandes senhores do asfalto e a vitória podia ter sorrido a qualquer um destes pilotos e teria assentado tão bem ao Bruno Magalhães como assentou tão bem aqui ao Gian Domenico Basso. Espero que para o ano o Bruno consiga montar um projeto que não seja só apenas uma Taça de Ouro nacional. Ele montou um projeto para a Taça de Ouro, para o Rally de Portugal, para o Rally dos Açores e para o Rally da Madeira. É o vencedor dessa Taça de Ouro. Mas gostaríamos que o piloto conseguisse montar. Ele vai agora para a guerra dos patrocínios. Como ele dizia no final do Rally, estou no desemprego. Vai agora à procura naturalmente, de reunir um budget que possa montar um projeto e que seja um projeto que eu possa levar, nomeadamente a fazer algumas provas fora de Portugal. Aqui na Madeira leva nota máxima pela abertura que tem a partilhar os seus vídeos on-board com o público. A atitude que o Basso não teve. O Basso só gravou uma classificativa, foi a primeira, e com som do motor, sem notas. O Bruno, sem problemas. E para demonstrar a competitividade deste mesmo rally, das 16 classificativas disputadas, o Basso ganhou 9 e o Bruno Magalhães 7. Portanto, até nisso houve um equilíbrio bastante grande. É evidente que a que teve maior diferença foi aquela que o Marco Cabral falou, do chão de Lagoa, onde o furlento acabou por ditar as suas leis. Miguel Nunes, João Paulo, terceiro lugar, fabuloso, é um sonho de qualquer dupla madeirense. É o melhor madeirense neste Rally Vinho Madeira, o campeão regional em título, fez um rally imaculado, sempre a andar depressa desde o início para tentar se pôr à defesa em relação a algum ataque que pilotos com viaturas com maior potencial lhe pudessem desferir
e ele conseguiu-se defender muito bem, manteve o terceiro lugar quase desde o início do rally, e um pódio num rally desta dimensão é sempre assinalável. O Miguel Nunes teve que contar com a oposição do Pedro Meireles, do Luca Betti, essencialmente estes dois, embora o Pedro Meireles não tivesse a contar para a classificação final do rally. O Miguel Nunes, a uma certa altura, passou a impressão que só se importava mesmo era em manter este terceiro lugar, em ficar no pódio, descurando um pouco a classificação entre os locais, porque se assim fosse, a diferença que tinha para o segundo classificado, Filipe Freitas, era tão grande que o Miguel poderia há muito tempo começar a se defender e a tentar andar um pouco mais calmo para não correr os riscos que acabou por correr. O Miguel quis e lutou muito por este terceiro lugar e está de parabéns por ter conseguido. É um terceiro lugar que vai relançar, assim me permite-se, a luta pelo campeonato regional. Ele fica agora aqui muito próximo, foi 23 pontos do Filipe Freitas. O Filipe, naturalmente, que se isola ainda mais no comando do campeonato, mas tem o Miguel um bocadinho mais perto. O Miguel fica agora, descendo à segunda posição, por troca com o João Silva, que acaba por não pontuar no Rally Vinho Madeira, nem a bonificação, porque ele desiste numa das etapas e não consegue, naturalmente, trazer o carro para a etapa seguinte. O que quer dizer que o Miguel Nunes sobe aqui para o segundo lugar do campeonato, agora com 73 pontos contra os 96 do Filipe Freitas. Portanto, há duas provas... Deixa só ver a festejo. Houve ali uma pequena censura, teve que ser. Sim. Deixa-me só te dizer, o Filipe Freitas ainda vai ter que deitar um resultado fora. Tem 23 de vantagem, mas vai ter que deitar um resultado fora. O Miguel já deitou os dois resultados que tinha para deitar fora e, portanto, o Miguel está em muito boa posição. Vai ser muito renhido até ao final do campeonato nas duas provas que ainda faltam ser disputadas. Pedro Meireles. O Pedro, repara, depois de toda aquela questão dos pneumáticos e de contar ou não para a geral absoluta, claro que o piloto desanimou um pouco. Ele fez muitos tempos atrás do Bassi e do Bruno Magalhães. Aliás, ele partilhou, em termos de terceiras posições, ele partilhou esses resultados precisamente com o Miguel Nunes. Ele faz 8 terceiros lugares e o Miguel faz 7. Portanto, ele rodou quase sistematicamente ali na terceira posição, tentou naturalmente forçar um pouco mais o andamento, mas a verdade é que termina aqui perto do Miguel Nunes. Ele termina a 11 segundos e 7 décimas, com um carro mais competitivo do que o Miguel, mas sendo ele um piloto mais talhado para as provas de terra, eu acho que ele faz aqui uma boa adaptação com este carro às provas de asfalto e a pensar também no campeonato nacional, no CPR. Portanto, eu acho que acaba de ser sempre positivo, embora o Meireles venha aqui à Madeira não a pensar em pontos, vem a pensar por outras razões, pelo carinho que tem pela nossa prova, pelas raízes que tem aqui a sua família também, não é? Agora, por via da esposa. E, portanto, veio cá por querer participar no Rally Vinho Madeira. Nota-se que ele está mais à vontade com este carro. Nota-se, por exemplo, nas abordagens à curva, com os toques de travão de mão, o carro a correr traseiro, a abordagem, com a forma como ele coloca o carro para as curvas, diferente de um Pedro Meireles que nós vimos com o Mitsubishi. O carro também permite outras coisas que o Mitsubishi não permite, mas noto mais à vontade na condução, uma condução muito mais ligeira, muito mais espetáculo, muito mais solta, muito mais espetáculo, que com certeza foi possível apreciar por todos aqueles que estiveram na estrada. E tendo em conta que este rally foi um dos primeiros rallies que o piloto disputou em asfalto, podemos imaginar quando ele tiver mais rodado aquilo que poderá fazer com este pequeno score. O Luca Betti, que já marcou por várias vezes presença no nosso rally, já é também um conhecedor dos nossos troços, vinha aqui para lutar também pelos pontos da Taça da Europa. No meu entender, esta foi a melhor participação que o Luca Betti teve. Nunca conseguiu incomodar, é verdade, o terceiro lugar do Miguel Nunes, pois tinha um grande adversário à sua frente. O Luca Betti
trouxe um carro que, teoricamente, muito superior ao do Miguel Nunes, mas o Miguel Nunes respondeu com o conhecimento e com aquilo que sabe guiar. O Luca Betti fez um rally quase sem erros, foi-se defendendo, mas este é o andamento do Luca Betti. Não é um piloto muito efusivo, não é um piloto muito rápido e foi beneficiando de alguns azares. Meu Deus, dá nós a cana pendentes. Falas do carro, não é? Sim. Ritarda a sinistra 2, gira, vai. Dizer que o Betti, por exemplo, faz uma boa pontuação em termos de taça da Europa. Ele faz 420 pontos a juntar aos 380 que tinha da Bulgária. Fica agora com 800 pontos, portanto fica a 22 do Basso, que é o segundo classificado, e fica muito mais próximo do Saliuk, que tem 1210 pontos. Portanto, o Saliuk ainda vai sair da Madeira, o turco, o piloto da Ucrânia, peço imensa desculpa, vai sair da Madeira ainda com uma pontuação muito boa e na liderança da Taça da Europa, mas tem agora um italiano muito perto. Filipe Freitas faz o rally que lhe é possível fazer. Ele optou por não levar gasolina aditivada para esta prova. Era uma opção, ele se quisesse podia ter levado gasolina aditivada como levou o Miguel Nunes, optou por não o fazer. Uma questão de custos, sim. Por uma questão de custos, naturalmente. E acaba de fazer um brilhante rally. Ele acaba aqui na 6ª posição. Ele termina atrás do Betti a 1 minuto 31,9, a 2,052 do Miguel Nunes e a 3,35,2 à frente do Filipe Pires. Ele consegue aqui fazer uma excelente pontuação no que diz respeito ao Campeonato da Madeira. Portanto, ele vai buscar do segundo lugar 18 pontos, mais 2 pontos da Power Stage, por ser o segundo mais rápido entre os madeirenses na última classificativa da Referta. E, portanto, fica agora com 96 pontos. Atenção, com resultado, com 2 provas para fazer e um resultado para deitar fora. Como já dissemos, o Miguel Nunes está a 23 pontos, mas os 2 resultados que fizer a seguir é para somar, porque ele não foi ao Rally de São Vicente e porque destina o Rally da Calheta. Portanto, as coisas podem estar ligeiramente mais favoráveis para o Miguel Nunes, mas o Filipe Freitas é que vai à frente e quem é que vai à frente alinha sempre 2 vezes. Pires deu-se bem com este rally, finalmente com este Abodeiro. O Pires foi o 3º melhor madeirense, conseguiu completar o rally e, ao que parece, sem grandes problemas neste Mitsubishi Evo 10, tal como tu disseste, finalmente. O Pires, que durante este ano e durante as provas que compõem o Campeonato Regional de Rallys teve imensos problemas. O Pires nunca conseguiu rodar tanto com esta viatura como desta vez. E de salientar que para o fim do rally, depois do piloto já estar mais habituado a esta viatura, de ter experimentado diversas soluções, algo que não tinha tido a oportunidade de fazer, para o fim do rally, dizia eu, começou a fazer cronos cada vez mais perto, por exemplo, do Filipe Freitas, o que nos deixa ansiosos para ver a sua prestação nas próximas provas do Campeonato Regional de Rallys. O Pires, que também não tinha gasolina especial, foi com gasolina normal, portanto um handicap significativo. Melhor homem das 2 rodas motrizes e que acaba aqui por fazer mais um regresso e um regresso brilhante, o Luís Cerrado. E foi ali à saída. 8º lugar da geral para o Luís Cerrado. Ele andou muito bem neste Rally de Madeira. É verdade, e tínhamos que o dizer, que essa liderança calha um pouco no colo com as questões colocadas logo, os problemas ao João Silva, porque em condições normais o João Silva, com um carro de 2 litros, o seu Clio R3, não teria muitas dificuldades para se impor nas 2 rodas motrizes, mas o Cerrado aproveitou essa oportunidade. Ele já está parado, não esqueça que é um piloto que está parado há muito tempo, portanto ainda demorou um pouco a tomar o pulso ao carro e a ganhar algum ritmo competitivo, e acaba por fazer um rally isento de qualquer erro. Um rally imaculado, que seja um rally que possa de alguma forma servir de algum ânimo para que o piloto da Ponta de Sol possa regressar em definitivo ao campeonato regional e ser mais um piloto a animar o nosso campeonato.
O José Camacho, víamos na imagem o José Camacho, já vamos com certeza poder recuperar essa imagem de José Camacho, ele que participou também neste Vinho Madeira, fez também ele um bom resultado. Fez um 9º lugar e foi o segundo melhor das duas rodas de embora com muitos problemas. José Camacho, rápido, logo no primeiro dia, com uma má escolha de pneus, acabou por dar alguma vantagem ao Luís Cerrado, vantagem essa que depois teve extremas dificuldades em encurtar. O José Camacho, no segundo dia, também com problemas de intercomunicação, nunca teve um rally bem disputado, e agora olhando para a viatura e vendo que lhe falta um pouco do para-choques, ou uma ponta do para-choques, também teve uma pequena saída no chão da Lagoa, o que lhe foi dificultante. Portanto, não foi um rally imaculado, mas também para um piloto que já não fazia o Rally Vinho Madeira há algum tempo, foi de bom grado que vimos os tempos averbados por ele. Pouco a pouco também foi melhorando, tal como o Luís Cerrado foi melhorando as suas prestações, e teria sido um duelo ainda mais interessante se não tivesse tido aqueles percalços iniciais. Nada melhor que uma senhora para fechar o top 10 do Rally Vinho Madeira. Nem mais. Deixa eu só ver aqui um bocadinho das notas do Rui. Devagar, mas a Sofia tem bola. Já foi-te também. Com direita 2,15 e direita um corta mais e não corta. Estou para a esquerda 4 menos 50, esquerda 4 menos 50, esquerda 3 mais 20, a esquerda 2 fecha, esquerda 2 fecha, com direita 4 fundo e curta 20, a direita 5 curta 30, a direita 3 mais 40, 3 mais 40, a direita 5 a fundo 80, a direita 5 a fundo 80, a esquerda 4, com direita 4 longa, esquerda 4, direita 4 longa e fica, logo esquerda 3 curta, concentra, esquerda 3. E por isso vou ali concentra. A Ana Sofia Correia consegue fazer aqui uma pontuação máxima para o Troféu Celeste Roda. Também fui a única concorrente feminina a poder fazer o rally, e vence o Troféu Engenheiro Rafael Costa. Temos que dizer que ela herda a liderança por desistência do Wilson Aguiar, o Wilson que foi desde o princípio o grande dominador do Troféu Engenheiro Rafael Costa. Os rallies são assim mesmo, ele desiste também já quase com a praia à vista, desiste na subida do Paulo da Serra, e entrega bem, entrega uma senhora, entrega uma... A Sofia que também passa naquele local, foi aqui. Esquerda 5,20, esquerda 5,20. Não teve o Luís Mazar porque não tinha pedra na altura. Tinha pedra. E ali com o João Silva também. Parte um bocadinho de tempo. E estas levadas aqui na zona dentro do Chão Lagoa são bermas bastante altas, e portanto meter uma roda ali fora é sempre um problema. Pois, o João deu a pancada e levou a pedra com ele. Provavelmente. Mas a pedra provavelmente alguém deixou ali, um dos concorrentes anteriores ao João. Como dizia a Ana Sofia Correia, faz aqui a pontuação máxima para o Troféu Engenheiro Rafael Costa. Ela que depois de ter entrado tarde no campeonato e da forma como entrou não ter sido a melhor forma, ela deu um toque, como tu sabes muito bem, no Rally da Calheta, tinha perdido um pouco a confiança, e acho que este rally, a subida que fez, a rampa do Pico das Pedras, junto do João Correia, junto do João Silva, veio-lhe dar alguma confiança, e agora a fazer o rally, naturalmente, com este resultado, poderá ter ganho alguma confiança que será importante para as duas provas que ainda faltam ser disputadas. O Pedro Diogo? Um dos grandes animadores deste Rally Vinho Madeira, ele juntamente com o Marco Nóbrega foram os grandes dominadores deste troféu Iaris Global Fisco. Um dos grandes motivos de interesse também do Rally Vinho Madeira. E com um grande ritmo. É, aliás, o que vem acontecendo ao longo do campeonato. O Pedro tem um ritmo verdadeiramente forte. Dominou desde o início esta competição, mas sempre muito perto o Marco Nóbrega, que lhe dificultou, e de que maneira esta vitória. Estes dois pilotos andaram em excelente nível com estes pequenos carros. Aqui vemos o Marco Nóbrega. Houve competição neste troféu até ao fim.
Sim, se olharmos isso e dissermos que o Pedro Diogo termina o rally separados por 8,4 de Marco Nóbrega, portanto diz bem da competitividade que houve ao longo de toda a prova. Ora ganho eu, ora ganhas tu. O Marco Nóbrega chegou a pensar nas duas últimas classificativas que o motor do carro não ia aguentar até a final, aguentou. O Marco Nóbrega consegue fazer aqui um segundo lugar e naturalmente arrecadar mais 2 pontos da Power Stage e mantém a liderança do troféu Iaris Global Fisco. Uma liderança reforçada porque ele aumenta agora para 18 pontos a diferença para o segundo classificado, que é o Nuno Nóbrega. Mas o Pedro Diogo, que só entrou no Rally Municípios de Santa Cruz e de Machico, com 2 vitórias, já está aqui no 4º lugar e, portanto, está aqui a 5 pontos de saltar para os lugares do pódio, portanto, a 3 do Gonçalo Freitas. O Pedro Diogo vai ser um caso sério até o final da época, mas o Marco, naturalmente, que como vai à frente, vai naturalmente criar pressão nas duas provas que ainda faltam ser disputadas. Américo Gouveia, que acabou por ser o 13º classificado, foi para este piloto, que não é um habitué do campeonato de rallies da Madeira, recuperou esta viatura que sofreu um grave acidente. No espetáculo. Este piloto dizia eu... um bocadinho, mas pronto. Mas faz parte da aprendizagem. O público agradece. Faz parte da aprendizagem e do conhecimento que ele não tinha deste carro. Ele precisa, se falávamos há pouco dos outros pilotos que não tinham conhecimento das suas viaturas, o Américo ainda mais precisou naturalmente de todos estes quilómetros e agora sim o Américo estava a ponto para começar o Rally de Madeira. Nuno Nóbrega, vemos na imagem, o Nuno teve de gladiar-se ali com o Gonçalo Freitas e até certa altura com o Ricardo Gonçalves pelo 3º lugar, até que o Ricardo Gonçalves desistiu, acabou por desistir na primeira etapa, mas chegou ali com o Gonçalo Freitas em glória. Ele estava 3 segundos à frente à entrada para a última classificativa e desiste na última prova especial de classificação e entrega o 3º lugar aqui ao Nuno Nóbrega. Naturalmente que foram pontos que lhe faziam falta, porque o Gonçalo poderia estar neste momento no 2º lugar do troféu e não entrega esse 2º lugar ao Nuno Nóbrega. Ele que esteve sempre ali à frente e de facto acaba por entregar, a mesmo morrer na praia na última classificativa, 3 segundos à frente acaba por desistir, mas os rallies são assim mesmo. O Nuno Nóbrega aproveitou bem para somar e contabilizar mais alguns pontos. Mas foi curiosa a declaração do Nuno Nóbrega no fim do rally a dizer que aquele 3º lugar não lhe sabia a nada porque tinha sido herdado da forma como o Marco Cabral acabou de explicar. Elio de Sardinha foi o líder daquele que eu considero o 2º pelotão do troféu Iaris. O Elio de Sardinha andou sempre dentro daquilo que nos tem habituado. É um piloto que tem progredido e aqui e ali consegue fazer também tempos interessantes, já mais perto dos 3 primeiros. Narciso Andrade? Igualmente, Narciso Andrade, também a fazer o rally que lhe era possível. As máquinas, atenção, são máquinas... Os carros são todos eles... Era uma corrida. uma perseguição. Sim. Os carros são todos eles, troféu, são todos eles equiparados, atenção. Naturalmente que... uns pilotos mais à vontade, outros mais experientes, outros menos experientes. Claramente o Marco Nóbrega e o Helder e o Pedro Diogo são pilotos mais experientes. Aqui estava a levar este carro a primeira vez para a estrada. Depois de recuperar. Estava no troféu, portanto... Era normal. Tem o prémio de terminar uma prova tão dura como o Vinho Madeira. E o Roberto Martins fez também a prova que foi possível fazer. Ele perdeu imenso tempo no chão da Lagoa 2, teve muito tempo parado. Chegou a estar aqui nos tempos com a distância confirmada e de repente apareceu no final da especial da classificação, já quando estava a controlar as viaturas sem homologação, e acabou por ter imenso tempo. Primeiro viatura sem homologação, quem venceu, e venceu sempre de maior. Também não era de esperar outra coisa, foi a Rui Conceição com o seu Escort Cosworth, decididamente também o carro mais competitivo daqueles que estavam ali nas viaturas sem homologação. Eu hoje falava com o Mário Oliveira e dizia que são 20 anos de diferença entre um e outro, entre o Escort e este. 20 anos de desenvolvimento de carro. Claro. É curioso que o Rui Conceição voltou a fazer este Rally de Madeira 10 anos depois, com o mesmo carro, e ainda proporcionando espetáculo como as imagens acabam por
Continua a ser um excelente carro. É um carro muito um carro de rallies, um carro de rally. Tem um trabalhar, um som muito característico e muito bonito. É antijornalista este carro, não se consegue falar, fazer as entrevistas quando chega para a tomada de tempo, de facto é sempre difícil, dado o ruído que o carro produz, depois provoca alguma destruição nos microfones. Mas fez o rally que tinha que fazer e, portanto, da mesma maneira que o Mário Oliveira fez. O Mário Oliveira, naturalmente, mais one showman, mais Mr. Hollywood, tipo o Peter Solberg. Mão fora do carro, peão, aí está, adeus para a multidão. Mas o Mário também não tinha argumentos. Nem tinha argumentos para nem o público nem quer luta, cavalos. neste aspecto nunca prefere isto, prefere o Mário Oliveira. Sim, mas os pilotos querem luta, ninguém gosta de ficar em segundo, nem ninguém gosta de perder a feijões. O Mário não tem argumentos com o Rui Conceição, obviamente. Se tivesse, por exemplo, o Francisco Tavares, e aí se calhar o Mário já já são dois carros de nível idêntico. Não sei se o Mário perderia tanto tempo de espetáculo se ia tentar ficar à frente do Francisco Tavares. O carro de tração traseira proporciona isso mesmo. E ele já está, como costuma dizer, com algum domínio de bola. Está muito à vontade. Já está muito à vontade com o carro. E o público que quer isto, o público que percebe, por exemplo, na frente, quando está a vestir a vitória no rally, não dá para andar a puxar travão de mão, ou que é se falhar, quem vai ao lado, se falhar, paga a conta não Teixeira. Mas é verdade. Estamos a brincar, obviamente. Mas é verdade. Aqui o tal problema que o Mário teve no motor, já não deu para proporcionar muito espetáculo, mas desceu encomiada, se despedindo do público e cumprimento. Que o bom. Sim, mas pronto, as mãos são para estar no volante. O João Paulo Freitas foi outro dos resistentes do Open. Sim, e este Alfa Romeo bem resistiu até o final do rally. Menos a navegadora não resistiu na parte final, só mesmo foi nos últimos metros. Foi um slide de descida da... Já faltou pneu. Foi cortes nos pneus a mais, com certeza. Desculpa, era salientar que dos 8 concorrentes que partiram nestes VSHs e clássicos, apenas 3 chegaram ao fim. E realmente são muitos quilómetros para estas velhas máquinas. Completar o Rally Vinho Madeira nestas condições, essencialmente de temperatura, é óbvio. Neste bloco de imagens que contemplamos os desistentes e os que fizeram o Rally 2, porque não nos esquecemos de ninguém. Todos que participaram estão aqui. Saliuk acaba por sair da Madeira em Super Rally, faz poucos pontos, ele faz aqui na Madeira 60 pontos apenas, mas já ainda com a liderança, este ucraniano, a liderança da Taça da Europa. Ele dá um toque na Fonte de Santo António, na subida da Fonte de Santo António, portanto existe no primeiro dia, consegue reparar o carro a tempo de fazer o Super Rally, ou Rally 2 neste caso, e portanto fui à procura da bonificação por etapa para poder ainda fazer alguns pontos aqui na Madeira. Também parceria entre a empresa que vem cobrir lá para fora e a RTP. Nós cedemos imagens nossas dos pilotos portugueses e eles cederam as imagens dos pilotos estrangeiros. Só apenas retirando uma dúvida, que era uma dúvida que foi colocada ao longo do dia. Ele é ucraniano, está com a bandeira do Cazaquistão, porque tem licença do Cazaquistão e, portanto, tem licença desportiva, por isso é que ostenta no seu carro as cores. A Astana também é muito conhecido no apoio que faz ao ciclismo. A Astana é a capital do Cazaquistão, é a cidade capital do Cazaquistão, que tem uma equipa de ciclismo também. Este piloto tem inscrito pela Federação, ou tem a licença da Federação Kazakh. Vamos ver o que aconteceu ao João Silva, vou recordar. Esquerda 5 curta, com direita 2 muito curta. Com esquerda 5 esquerda 3. Aquela forte pancada. Pancada em si mesmo. Uma pancada tão forte que danificou o carro. O Vítor aqui pede para ir mais devagar, mas o João Silva não estava para ir muito virado. Fecha no fim, ligeiramente, 100. Esquerda 2 curta 30. Está no caminho dos pratos, já vamos ver no salto. Perto do salto, para o estádio do Nacional. Esquerda 2 fica 15 aqui. E direita 3 longa. Com direita 4 longa a fundo 100. Esta era a curva ao contrário do Armin Kramer. Esquerda 2 longa 80. Agora a fazer sentido contrário. Sentido contrário.
E esta do Bruno Magalhães. E esta do Bruno Magalhães também é salto devagar 50, atenção ao salto. Direita 2 curta com esquerda 2. Com direita 2 15. O carro ainda se aguentou mais algumas curvas, mas depois vamos ver o que aconteceu. Topo com esquerda 4 menos 50. Foi-se. Esquerda 2, esquerda 3, dito. Esquerda 2 fecha, com direita 4 curta 20. Direita 5 curta 30. Direita 3 curta mais 40. Direita 5 para fundo 80. Unbelievable. Foi no salto. Dá para ver ali o fumo a sair, já vindo da parte de trás. João Magalhães, mais um piloto a morrer na praia. O rally não lhe estava a correr como ele queria, mas era um rally que lhe permitia somar pontos importantes para o campeonato regional. Ele estava ali numa terceira posição, atrás do Filipe Freire, entre os dois melhores madeirenses. O Filipe Pires já não chegava ao João Magalhães. Naturalmente que ele, com o carro, ou ter optado por levar a gasolina especial, não estava a achar muita piada estar atrás do Filipe Freire. Mas acredito que não. Deixa-me te dizer isto, Marco, eu sigo, como tu sabes, as imagens on-board, e o ano passado o Magalhães à frente do campo de golfe era cravado, tanto que até deu um mini salto. Este ano não era o mesmo João Magalhães que ia dentro do carro. Reduziu várias vezes o acelerador. Ele também dizia e confidenciava. Não sei se o problema do carro. Não sei se o problema do carro, ele também disse. Não sei se o problema do carro é meu. A verdade é que acabar da forma que ele acaba, já depois de terminada a penúltima classificativa, é de más ainda. Ele chegou a terminar a classificativa quando teve problema. Sim, eu também tive o cuidado de ver essa classificativa. Ele começa a ter problemas, termina, mas já no ritmo É impressionante hoje em dia, com a globalização e com os meios tecnológicos que tens. Ele acaba de desistir e eu estou a receber ao mesmo tempo no meu Facebook uma fotografia com ele de capão aberto. Portanto, é impressionante hoje em dia a velocidade que a informação circula e como se consegue ter tão rapidamente acesso a... Não dá para esconder nada hoje, por muito que se queira, não dá. A informação chega tão rápido, há um certo... As pessoas fazem quase como um jornalismo de cidadania também. E que é o que acontece. O que aconteceu muito neste rally, nós que tivemos na Antena 13 e na televisão, sabemos que muito do jornalismo também há muito jornalismo de cidadania, toda a gente quer participar com fotografias, com algumas dicas que vão sempre lá foi, tu, João Ferreira. É uma característica não só do Rally Vinho Madeira, mas ao longo de todo o campeonato de rallies da Madeira, e tu melhor que eu sabes isso, tens sempre muitos colaboradores na estrada que te vão passando informações preciosas através destas novas tecnologias. O João Ferreira foi um dos desistentes. O João Ferreira era 10º quando desistiu. Tem sido uma época fácil. Nada fácil. O outro rally não pôde, o motor não chegou a tempo e tem sido sempre uma época tanto ou quanto difícil para o João. O Francisco Camacho regressava e também não foi bafejado pela sorte. Também não foi um rally fácil para ele. Ele que tinha como objetivo rodar, mais uma vez não tinha qualquer ambição em termos de classificação, queria fazer quilómetros com este Saxo. Com este C2. Sim. O Wilson a guiar. O Wilson foi claramente... A par do João Magalhães, foram os dois. Foi difícil de desistir da forma como ele desistiu, já na ponta final do rally, quando dominou claramente aquilo que foi o Trofões Guerra Rafael Costa. Repara, e quando estava já numa fase de poupança. Sim. Eu falei com ele de manhã no parque nada aconteceu. E ele disse que queria fazer mesmo isso, gerir. Quando já estava a gerir a grande vantagem que tinha para a Ana Sofia Correia, acabou por ter um problema. É daqueles pilotos que é pena não ter reunido budget para fazer o campeonato inteiro. Sim. Porque ele, o irmão, juntamente com a Ana Sofia e o André Silva, teria sido interessante ver o campeonato de Trofões de Rafael Costa este ano. O Filipe Betancourt também foi outro dos azarados. Hoje ainda que chegou a fazer o rally, ainda voltou em seu par rally, portanto em rally 2, ainda chegou a fazer as classificativas de sábado. Não sei se é um projeto para continuar, do Filipe Betancourt. Este é o outro a guiar, mas é o Décio. Sim, o Décio. E ali parecia que queria... O Décio assumiu o segundo lugar do troféu com o irmão. Não conseguiu acompanhar o andamento do Wilson.
mas também deve tudo a perder com os pneus frios no arranque da classificativa de campo de golfe. Nós também tivemos a oportunidade de em direto no YouTube um tal vídeo que nos fizeram logo chegar, mostrando isso ao longo das várias transmissões da Uma traseirada que acaba por ter que abandonar o rally, porque são era dos pilotos que claramente poderia ter... Isto é o Paulo Vieira, que só passou uma vez, desistiu logo. Transformou a viatura num triciclo. O João Sousa também foi outro dos muitos problemas também, o rally com muitos problemas por parte do João Sousa. Foi notório e as caixas que ele... O Bruno Fernandes viveu momentos de algum pânico. Sim, no final da cidade de Santana. Ele poderia ter arrumado aqui o campeonato em termos de troféus para os carros até 1300 centímetros cúbicos. E só não faz porque... Adia por mais uma prova. E se alguém também desistiu com a praia à vista foi o Gonçalo também. Gonçalo Franco. Sim, o Gonçalo, com aqueles 3 segundos à frente do Nuno Nobre. Ia ser interessante aquela classificativa do Rosário. Interessante as declarações, como já disse o Humberto, por parte do Nuno Nóbrega, que não lhe sabe aquele terceiro lugar daquela forma. Mas rallies são isto mesmo, ganha-se no primeiro ou no último metro de estrada. Às vezes até se ganha na secretaria, mas acontece, são vicissitudes próprias da competição. Penso que vamos ter um resto de campeonato interessante. Aliás, eu penso que o Rally do Nacional, o Rally do município do Funchal, organizado pelo Nacional, vamos ter muitos campeões já no próximo Rally. Penso que muitos dos troféus vão ficar decididos já na próxima prova. Não acredito que em termos de campeonato absoluto, mas campeonato de 2 rodas motrizes, troféu Rafael Costa, troféu Iaris também não, mas o troféu Zeca Cunha, há muitos troféus que vão ser já resolvidos. O Pedro Macedo também desistiu e depois desistiu mesmo à frente da câmara que tínhamos no chão da Lagoa. Pronto. Sabia que estava ali. Bom local para... Até que desistir e ia parar ali. Um bocadinho mais à frente para ver os patrocinadores. Muito bom para os patrocinadores. O Ricardo Gonçalves também foi outro dos azarados. O Ricardo estava a discutir muito bem o terceiro lugar com o Gonçalo Freitas e com o Nuno Nobre. Este trio não conseguia acompanhar o ritmo na frente do Marco e do Pedro Diogo, mas... O Francisco Tavares. E mais uma distância que para o Ricardo é complicado agora em termos de campeonato. O Francisco Tavares também desiste na primeira etapa. A ver se o carro tinha asas ali no salto. O Francisco Tavares está na luta, está na discussão pelo campeonato de 2 rodas motrizes e, portanto, vai ter que o João Silva vai ter que arranjar um motor do Clio se quiser ser campeão de 2 rodas motrizes, senão o Francisco Tavares vai lá. É que acaba por ser. O Gil Freitas também teve uma prova amarga, o Ricardo Rodrigues também, foi outro dos abandonos. O Gabriel Fernandes também, junta-se à lista de desistentes. Os viaturas de homologação, foi um rally longo, mas eles sabiam que para pontuar para o campeonato nós estamos com um campeonato aberto, portanto teriam que fazer um mesmo rally que os consagrados para poderem naturalmente estar em mesmas condições de pontuação que os restantes, porque naturalmente, por exemplo, o Rui Conceição vem buscar aqui uma boa pontuação para o campeonato absoluto. E, portanto, teriam que fazer a mesma quilometragem, a mesma prova que os carros estão a fazer normalmente no Campeonato Regional de Rallies. E é no fim que se fazem as contas, e como tal prometido, não nos esquecemos de ninguém, quem entrou em 2013 apareceram aqui nas imagens. Enquanto o rally está na estrada, no Madeira Ataque do Polo, à volta de 30 elementos da organização trabalham para que nada falhe. Entre eles estão 5 mulheres. Susana está há 11 anos na organização e trabalha no secretariado. Carla está desde o ano passado no gabinete de imprensa da prova. O ano passado estava grávida e mesmo assim houve muita ajuda e as pessoas estavam preocupadas com o calor e estava a correr bem, já estava em estado avançado de gravidez, estava tudo bem comigo, mas isto é mesmo uma família, porque apesar de estarmos a trabalhar com vários departamentos, acabamos por interagir uns com os outros, porque senão as coisas também não resultavam. Quando eu cheguei era diferente, na altura, já foi há 11 anos, já parecendo que não, já foi há algum tempo, mas era diferente, mas como é que eu digo, o trabalho em si, desde de lá até agora, tem sido sempre o mesmo, sempre com o mesmo gosto, porque isto também é preciso ter gosto para vir para aqui. As duas que acabam por acompanhar o rally através da RTP Madeira. Vamos vendo pela RTP Madeira os diretos e o que vai acontecendo na estrada. É a única maneira também nós temos de... É a única maneira também que nós temos de ver o rally na estrada. Sim, porque nunca lá estamos. Porque nunca lá estamos fisicamente. É sempre aqui através do secretariado. Dou apoio ao Jorge Torres
com quem estou a trabalhar diretamente cá em cima no Tecnopolo. No ano passado estive lá embaixo na Praça do Mar. Antes do rally ir para a estrada, há toda uma logística de relacionamento com os jornalistas, com toda a imprensa, que se prende com acreditações e entrega de todo o material necessário para as equipas que vão para a estrada fazer a cobertura do Rally de Madeira. O contributo de 2 das 5 mulheres que estão no Madeira Tecnopolo, caras pouco conhecidas, mas na mesma importantes na organização da prova. Sem dúvida. Nos anos 80, alguns carros de rally ficaram na memória dos adeptos, quer pelo desempenho, quer pelas linhas arrojadas. Hoje em dia há quem ainda guarde na garagem alguns exemplares desses tempos. O felizardo David Teixeira Fernandes foi à Calheta ver e experimentar o Renault Turbo 2 de Isaúl Sousa. Entre 1980 e 1984, a Renault construiu apenas 3.576 exemplares do Renault 5 Turbo 2. Muitos foram adaptados para rally e correram nas principais provas do Campeonato do Mundo. Aliás, este pequeno bólido francês venceu o Rally de Monte Carlo em 1981, o Tour de Corse em 82 e 85 e o Rally de Portugal em 86. Na Madeira, o 5 nunca chegou ao pódio, mas conquistou um lugar na memória dos adeptos. Lembro-me do Carlos Santos, uma vez esteve aqui na Madeira, tive um de corridas e eu acho que eram de treinos. A correr no Rally da Madeira, não sei em que ano foi. Ele se fosse bem nesse ano? Olha, para ser sincero, não sei se ele chegou ou foi, não me lembro, então não me lembro, mas lembro-me do carro. Isaúl Sousa, também ele piloto de rallies, lembra-se do carro e hoje é o feliz proprietário de um igual. Este carro foi que eu comprei na França, mas o Duarte Abreu, fomos lá ver um rally e vimos este carro lá num parque de assistências e comprámos e trouxemos aqui para a Madeira. Este é um dos primeiros modelos a sair da linha de montagem. Pesa menos de 1000 kg, tem tração atrás e um motor central turbo de apenas 1400 cm3. É o motor de origem dele, acho que é 1300 e tal ou 1400. Visto quantos cavalos? Acho que são 180, 200 cavalos. Pouca cilindrada, mas muita potência. Espetáculo, um gozo. Fazer uma prova, uma classificativa com a estrada fechada é um gozo, um prazer. Eu adorei subir o Polo do Mar. Quando fizemos aqui o Rally da Calheta, adorava subir o Polo do Mar com ele. Era uma sensação agradável. Na primeira versão, um motor turbo despendia 178 cavalos, mas na última, o R5 Maxi Turbo tinha qualquer coisa como 345 cavalos. O Renault 5 Turbo 2 está na lista dos 10 melhores carros desportivos da década de 80 e a verdade é que, 30 anos depois, continua a ser uma máquina impressionante. Há jornalistas com sorte. A paixão pelo desporto automóvel leva os adeptos a querer guardar as memórias ao longo dos anos. Carlos da Silva consegue essa proeza através das miniaturas. Carlos da Silva é um adepto incondicional do automobilismo. Tanto assim é que esta coleção fala por si. São mais de 400 miniaturas. Quando começou, desconheço. Não me lembro. Acho que desde miúdo lembro-me de ter sempre brinquedos relacionados com relacionados com rallies, e depois isto é uma paixão que já vem de longos anos. Acho que me lembro provavelmente no final dos anos 80, 90. Portanto, é uma coleção que tem sido construída ao longo dos anos? Tem sido gradualmente construída ao longo dos anos. Nesta vastíssima coleção, há uma predominância pela Lancia e pelas cores do seu patrocinador. Os anos de ouro que a Lancia teve no Mundial de Rallies, nomeadamente nos anos 80 e início dos anos 90, em que simplesmente dominaram o Mundial de Rallies, e depois tem a ver um bocado que é a imagem de marca da própria Martini, em que mexia comigo. As listas da Martini, a decoração dos próprios carros da Martini, acho que hoje em dia ainda tem uma grande legião de fãs. Bem, nesta vitrine penso que deve ter sensivelmente uns 400 carros, mas já está a faltar um bocado de espaço para colocar os restantes. Mas quando olha para esta coleção, sente o quê? Porquê que faz isto? Se calhar por uma paixão à modalidade. Sinto, digamos, uma espécie de terapia pessoal, por assim dizer. E neste hobby de Carlos da Silva podem ser observados vários tipos de carros. Um bocado mediante
esse espaço temporal, digamos, até sensivelmente até o grupo 4, o grupo P, depois... E também tem carros que participaram no Vinho Madeira? Tem alguns exemplares de veículos que participaram no Vinho Madeira e provavelmente a tendência, digamos, é evoluir nesse sentido. E como o próprio diz, é um passatempo que não tem fim. Escolher o carro preferido é missão impossível. O meu carro favorito talvez... É uma pergunta bastante difícil, mas tenho uma paixão um bocado especial pelos carros do Lancia Delta S4 do Aria Tavana. E quanto é que já gastou com esta brincadeira? Não tem preço. Dependendo do tipo de carro, cada exemplar pode custar entre os 12 a 80 euros, mas para os aficionados do automobilismo é sem dúvida uma delícia poder observar estas miniaturas. E podemos ver lá na reportagem, até tem um fato que foi usado por André Aguini, está autografado para Carlos da Silva. Este ano lançamos o desafio a alguns dos pilotos do troféu Toyota Yaris para experimentar um simulador de Fórmula 1. Os pilotos queixaram-se de falta de potência e da qualidade dos pneus de monolugar. Qualquer um deles provou que um Yaris pode ser mais rápido que um Fórmula 1. Marco Nóbrega é campeão em título e atual líder do troféu Toyota Yaris, mas aos comandos de um monolugar, o piloto tem ainda muito que provar. Para já não estou habituado a andar tão devagar. O Yaris, sem dúvida, que anda muito mais do que isso. Mas não tem nada a ver. É falta de sensibilidade, mas é bastante engraçado. Acho que se calhar vou comprar um destes para pôr em casa. Este ao menos é mais resistente que o Yaris, para a quantidade de vezes que bateste. Sim, parece que não arrancou nada. Parece que os colegas ainda vão ter o carro inteiro para poder correr, mas é sempre a bater, senão não há hipótese. Escolhemos o circuito de Mónaco por ser o mais parecido com as estradas da Madeira, mas nem assim os pilotos se safaram. Nenhum deles foi capaz de fazer uma volta sem percalços. Foi um bocadinho complicado, espero que não seja assim no Vinho Madeira. É uma boa brincadeira, mas é preciso estar bem feito ao jogo. Quais são as principais dificuldades ali? É conseguir travar a tempo, que lhe apetece, está sempre a acelerar. Mas pronto, é um jogo na estrada totalmente diferente. Tu estragaste a máquina? Estraguei, mas estraguei de propósito mesmo para ver se não consigo fazer o meu tempo. Gonçalo Freitas bem que tentou sabotar a máquina, mas não conseguiu. Nuno Nóbrega e Ricardo Gonçalves também se assentaram ao volante do simulador, mas o melhor que fizeram foi arranjar desculpas. Tive dificuldades a me adaptar à borracha, os pneus são demasiado bons. Mas pronto, estamos num patamar um bocadinho diferente. Senti-se muito sozinho, faltou o Arthur aqui. Pois foi, a ausência de notas e não conhecer o traçado deixou-me um bocado confuso. Foi uma experiência nova, é um jogo, é totalmente diferente em relação ao que nós fazemos na estrada, mas pronto, foi bom aprender com este, não tem nada a ver com todo o trabalho que nós fazemos na estrada, mas pronto, é engraçado e recomendo a toda a gente a fazer. Marco Nóbrega acabou por ser o mais rápido no circuito virtual, com uma volta de 1 minuto e 37 segundos, mesmo assim bem mais lento que Sebastian Vettel, que em 2011 fez 1 minuto e 13 segundos. É a volta mais rápida de sempre no Mónaco. Com algum treino vamos acabar por ter pilotos de Fórmula 1. E na elaboração das inúmeras reportagens que fizemos a abordar a edição de 2013, acabam sempre por acontecer de uma forma ou de outra. Que lá está, são os apanhados deste ano. Vou pensar que ia arranjar as pestanas e tudo hoje para a orla. Para terminar, vamos conhecer a classificativa das 4 estradas, com passagem pela emblema. Já tenho apanhado! Bruno, serviu primeiro este teste para quê? Para retomar o contacto com o carro? Sim, também para ver o Paulo Almada abanar-se um bocadinho, portanto. Já tinha saudades. Mostra realmente que foi extremamente positivo. Olá! Ai! Oh, valha-me Deus! Ei, ei!
como é que reage ao que diz o Bruno Magalhães, que o Barros não percebe muito mecânica? É normal, pois desde os anos 2004, 2003 que nós trabalhamos juntos, é normal, nós temos, eu não percebo nada de mecânica, ele não percebe nada de condução, portanto tem dado em alguns bons resultados. Como veio sem andar de moto, eu posso não saber andar de carro, mas de moto eu percebo. Mas o que é que você me perguntou? Side of the Force is calling you. O que é que serve um roadbook? É o vosso guia da prova essencial? Leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Não. Humberto e Marco Cabral, enquanto vamos ver as dezenas de fotografias que nos foram enviadas, que dizer da organização e do comportamento do público? Bom, em relação à organização, como sempre, imaculada. A organização não teve casos também por resolver. O Colégio de Comissários é que teve a batata mais quente, por assim dizer, foi a questão dos pneus, colocada logo no início do rally. O rally decorreu com normalidade, sem nenhum caso a salientar. A organização já é uma organização muito rodada, com provas dadas e, portanto, não se deu por ela. Quando assim é sinónimo que fizeram um excelente trabalho, tanto de preparação para o rally como no decorrer do rally. Marco. Em relação ao público, dizer que sexta-feira de facto foi um dia incrível em termos de moldura humana. Principalmente para quem esteve na zona do Salto, na Chopana. Tinham certamente ali mais de 4.000 pessoas a assistirem àquele salto. Muita concentração no Santo da Serra, muita concentração no Chão da Lagoa, até porque foram tiradas muitas licenças. Este ano esgotaram-se o número de licenças para as pessoas acamparem na zona do Parque Natural do Funchal. Tivemos, portanto, um público, uma moldura humana fantástica na sexta-feira. Depois, naturalmente, que como o rally perdeu um pouco de interesse logo no sábado de manhã, também começamos a ter menos público na estrada. Ontem, reflexo disso foi, de facto, a descida encomiada. Não me lembro de uma descida encomiada com tão pouca gente como este ano. Mas não nos esqueçamos também que tivemos outros arraiais, outras classificativas mais noturnas do que propriamente diurnas, que fizeram naturalmente que as pessoas tivessem despertado mais tardiamente para o rally. Digamos que as partes da tarde teve mais público na estrada do que propriamente na parte da manhã. E também esta nova fórmula encontrada pela organização de fazer a corrida para se realizar no domingo é uma situação que os espectadores ainda não estão habituados, e se recordarmos em anos anteriores o rally terminava no sábado e naturalmente o domingo era dia de descanso. Foi isso que os espectadores fizeram e no domingo tiraram para descansar. Mas realmente nota-se o estádio do Clube Desportivo Nacional, o Santo da Serra e a Encomiada são os três grandes centros em termos de público neste Rally Vinho Madeira. São inúmeras as fotografias já. Nós vamos ter que escolher fotografias, não é? Sim, é o nosso trabalho durante o resto da noite. Portanto, temos aqui muita fotografia. O que vamos fazer é analisá-las, visionar todas e vamos depois votar, e o vencedor da fotografia será anunciado aqui na página da RTP, do Rally Vinho Madeira, e o vencedor, como temos vindo a anunciar, terá direito a andar ao lado de João Silva até o final da temporada, naquilo que habitualmente se apelida de Co-Drive. Confesso que já tenho o dedo. São inúmeras as fotografias, queríamos mesmo passar quase todas elas, mas de facto é impossível. Agradeço a todos a participação, as inúmeras fotografias que de facto foram enviando, e Marco e Humberto, temos muito trabalho pela frente. Isto foi o tal azar do Gonçalo, do Iaris, que acabou assim a prova, aqui mais um pormenor, e como dizia de facto o Marco, mal acontece algum percalço, algum acidente, as fotografias e as informações começam logo aqui. As tecnologias, as ferramentas que tens hoje disponíveis permitem que possas divulgar informação num clicar de um dedo. E portanto, elas aí estão. E amanhã já vamos saber quem é o vencedor, porque amanhã vais publicar no Facebook de quem é a fotografia vencedora. Há um dado que acho que é merecido falar.
porque isso também chegou ao nosso conhecimento, o Bruno Magalhães, se quisesse, tinha ganho este rally. Isto porque o Basso não sabia bem o percurso até o pódio e foi o Bruno Magalhães que o ajudou, o italiano, a levar. Eu pude constatar isso e cruzei essa informação com várias fontes. É uma atitude bonita do português. É uma atitude fantástica, porque eu não esperava outra atitude do Bruno Magalhães. Penso que o Bruno não queria vencer este rally na Secretaria. É uma atitude que diz bem da nobreza de caráter do Bruno. Nós conhecemos bem o Bruno, nós os três aqui que estamos conhecemos bem o Bruno. Diz bem da nobreza de caráter do piloto, de fair play, da amizade que ele tem próprio com o Basso. Não esperaria outra atitude do Bruno Magalhães. E aliás, esse abraço podemos ver também numa das transmissões. São essas atitudes que fazem os campeões. E o Bruno, decididamente, que é um campeão. Havia ali eu soube da história, reza assim, porque havia uma tableta a indicar aeroporto no túnel que dá acesso à Cruz Vermelha. Essa tableta não estava, a equipa do italiano entrou em confusão e então o Bruno decidiu parar, fazer sinal e é para ali e vamos embora, vamos para o pódio. Muito bem, subscrevo as palavras do Marco Cabral. É evidente que o Bruno não queria de forma alguma ter a vitória, ganhar daquela forma, com um engano no percurso, segundo tu dizes. Não sei se era engano no roadbook ou se era ou alguma má interpretação também do copiloto que pudesse não existir. Certamente não era a forma mais nobre de ganhar o rally. Ontem abordamos esse assunto porque temos feito vários programas, é difícil estar a mostrar e a repetir os assuntos, mas é para mim, e acho que é importante voltarmos a focar esse assunto. Que futuro deste rally? O futuro deste rally é o futuro que quiserem em termos financeiros. Já sabemos que a questão aqui é uma questão financeira, não é outra questão, não é uma questão desportiva. Nós não estamos no Campeonato da Europa, onde, por uma questão financeira, não, vai ser mais difícil regressarmos porque já temos os Açores lá. E, portanto, ter duas provas do mesmo país vai ser complicado. Há quem diga que o promotor do campeonato não está muito satisfeito com os resultados e comportamentos da organização dos Açores, tem tido alguns problemas. Repara, nós somos uma organização e um rally com mais pergaminhos que o Rally dos Açores, claramente. Com mais história no Campeonato da Europa. Um rally que tem tido pontuação máxima, que inclusive veio buscar o diretor do rally, Vinho Madeira, para ensinar, Pereira Romana, ensinar como é que se organiza a prova. Portanto, isso é sinal que o promotor e que os organizadores do Campeonato da Europa reconhecem competência na organização do Rally Vinho Madeira para fazer uma prova de campeonato europeu. Portanto, aqui que trata-se de uma questão financeira. Eu volto a dizer isto. É preciso perceber e se explicarem isto às pessoas, o que se investe e o que se tem de retorno, não é difícil de unirmos esforços no sentido de reunirmos as verbas para ir para um campeonato da Europa. Se eu te disser que invisto 300 mil, mas que vou buscar 3 milhões para a economia da Madeira, não é difícil percebermos de irmos buscar estes 300 mil. Agora, vamos ver uma coisa. Não nos esqueçamos que há muita gente que beneficia, a economia beneficia, e, portanto, há muitos privados também que beneficiam do Rally Vinho Madeira e de ter uma presença no Rally Vinho Madeira. E a porca torce o rabo às vezes, como se costuma dizer na gíria. Não, é um momento difícil, a conjuntura é difícil, mas eventualmente era importante ver se conseguíamos reunir algumas sinergias em termos de investimento privado, ver se algumas empresas com alguma pujança no mercado regional pudessem, de alguma forma, também ajudar e ver também, do ponto de vista governamental, se podíamos, das verbas que estão disponíveis para o desporto, canalizar mais algumas para o Rally Vinho Madeira e também da promoção turística, ver se íamos buscar também mais algumas verbas para o Rally Vinho Madeira. Pode ser que aqui, numa congregação de esforços, eventualmente consigamos ir para um campeonato da Europa. Agora, isto não pode ser decidido para o ano, isto tem que começar a ser trabalhado já. Humberto, para fecharmos. Para fecharmos, é sublinhar as palavras do Marco Cabral. O paradigma em termos do campeonato da Europa mudou. Não é suficiente ter uma excelente organização, não é suficiente ter uns bonitos troços, não é suficiente ter um público que se coloca em lugares seguros e que é um apaixonado e que vibra com a passagem dos carros. É necessário mais que isso, e mais que isso são euros, é preciso muito dinheiro
Mas se houver dinheiro há ferry, porque facilmente há, porque não há ferry para os Açores, e os Açores têm um ferry, no dia os carros chegam aos Açores com um ferry que é alugado pela organização. É evidente que o Rally Vinho Madeira é um rally emblemático na Europa, muito mais, como o Marco Cabral também disse, do que os Açores, no meu entender. No entanto, falta-nos aquilo que é fundamental, por exemplo, em relação aos apoios públicos. Os Açores, o Governo dos Açores disponibiliza para a prova cerca de 1 milhão de euros, enquanto aqui na Madeira só foi possível disponibilizar 300 mil euros, ou à volta disso. Acho um pouco utópico esperar pelos privados, porque a nossa economia é tão pequenina, as empresas são tão pequenas, mas pode ser com esse concentrar de sinergias, que se cada um contribuir um bocadinho, podemos conseguir ter um budget suficiente para isso, para alugar o ferry, para alugar os helicópteros, para cumprir o caderno de encargos que é pedido para participarmos no europeu. Porque acho que tanto o Rally Vinho Madeira fica a perder por não estar no europeu, como também o europeu fica a perder por não ter um rally como o Vinho Madeira. Muito bem, foram 13 horas e 57 minutos de programas e diretos dos pódios, das classificativas que fizemos. Transmissões, que chegaram a todo o mundo pelos canais da RTP e pela nossa plataforma na internet. Entramos em parque fechado no que diz respeito à edição número 54. Palavra de apreço para os comentadores Humberto Freitas, o Duarte Lagos e o Marco Cabral, que nos ajudaram e muito nos comentários, aos profissionais da RTP que tornaram possível esta cobertura. Agradeço a sua companhia e as mensagens de incentivo que ao longo da semana enviou. Se for esse o seu caso, boas férias e fique sempre com a sua RTP. Especial Rally tem o patrocínio de Coral, à nossa. 2 óculos de sol de marca a apenas 119 euros, só na sua Alberto Oculista. Repsol. BPI. FX Hotelaria, especialista em equipamentos hoteleiros. E TMN. Vamos lá.